Olá, pessoal. É muito gratificante porque podemos abrir a palavra de Deus e compartilhar, falar sobre ela. Deus, quando nos criou, nos deu um coração. E quando o nosso coração, se une com o coração de Deus, o coração de Deus passa a guiar a nossa vida e isso é algo incrível. Por mais que estejamos lendo a Bíblia da mesma forma, mas quando lemos a Bíblia com o coração de Deus, é completamente diferente. Mas pelo contrário, quando somos guiados pelo coração de Satanás, podemos nos transformar em pessoas que somos contra o Senhor Jesus, como foi com Judas Iscariotes. Hoje vamos ver o livro de Levítico, capítulo 16. Levítico 16, a partir do versículo 11. Por favor, procurem em Levítico, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 11. 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지를 드리되 자기와 건속을 위해 속죄하고 자기는 그 속죄제 수송아지를 잡고 Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. 향로를 치아 여호와 앞 단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 두 손에 곱게 간 향기로운 향을 채워가 장 안에 들어가서 Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. 향연으로 정극계 위 속죄소를 가리우게 할지니 그러면 그가 죽음을 면할 것이며 Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. 그는 또 수송아지의 피를 제 손가루 속죄제 동편에 뿌리고 또 손가루 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이며 Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. 또 백성의 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행함 같이 그 피를 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. 죄를 인하여 지성스러워 속죄하고 또 그들의 부정한 중에는 회막을 위하여 그리할 것이요 Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. 지성소에 속죄 들어가서 자기와 그 건속과 이스라엘 온 회중에 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. 합단으로 나와서 그것을 위해 속죄할지니 곧 그 수송아지 피와 염소의 피를 취하고 단 기퉁이 뿔들에 바르고 Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue de bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. 또 손가락으로 그 피를 그 위에 7번 뿌려 이스라엘 자손의 분에서 단을 성결케 할 것이요. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. 거기까지 읽겠습니다. Até o versículo 19 nós lemos. 읽다가 보면 Durante a leitura bíblica, 끊어야 하는지 잘 몰라요. na verdade eu não sei bem quando parar de ler, 그래서 이어진 귀한 말씀들이 있기 때문이죠. porque são palavras preciosas que vão se estendendo. 하나님께서 우리에게 이런 귀한 성경 말씀을 주시 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없습니다. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão de Deus ter nos permitido a Bíblia, as suas palavras para nós podermos ler. 속에서 있는 하나님의 마음을 발견해서 Quando nós descobrimos o coração de Deus oculto na Bíblia, 마음이 우리 마음에 흐르게 되면 e quando o nosso coração começa a fluir com o coração de Deus, 하나님의 마음과 우리 마음이 하나가 되는 거예요. nós
passamos a ser unidos com 한 Deus. 생각 같고 Então, o meu pensamento passa a ser como o de 내 Deus. 생각 같기 때문에 Já que o desejo de Deus está dentro de mim, 얼마나 놀랍고 축복된 삶이 계속된지 모릅니다. começa uma vida muito incrível, né, e muito abençoada. 우리는 어제 저녁에 속죄소 그러니까 출애굽기 25장에 있는 속죄소에 대한 이야기를 했어요. No momento passado, nós falamos sobre, né, o local da redenção, o local da remissão, da misericórdia, né, do propiciatório. 삶을 받고 난 뒤에 성경을 읽기 시작했는데 Depois que eu recebi a remissão dos pecados, né, comecei a fazer a leitura bíblica. 1962년 그해 제가 19살 때였습니다. Isso foi em 1962, quando eu tinha 19 근데 anos. 성경을 읽으면서 그냥 성경이 마음 안에서 머리 그려지면서 윤곽이 나타나기 시작하는데 E lendo a Bíblia continuamente, né, começou a se formar a imagem da Bíblia dentro de mim, e eu comecei a ver uma conexão por toda a Bíblia. 성경 한마디 한마디가 놀랍게 내 삶을 바꾸어 주고 있어요. E cada palavra da Bíblia começou a transformar a minha vida. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Desde pequeno, eu sempre frequentava igrejas. 사변 이후에 우리나라는 굉장히 가난해졌고 E após a Guerra das Coreias, né, o nosso país ficou muito pobre. 굶는 사람이 많았고 Havia muitas pessoas que, por falta de comida, realmente passaram muita fome. 음식을 먹지는 굶었습니다. No meu caso também, durante minha infância, por muito tempo eu passei fome. 보면은 영양가 없는 음식에 배만 뻥그렇고 양쪽 다리 가늘고 팔이 가는 그런 나를 자주 보곤 했습니다. Eu me lembro que a minha forma, né, eu era barrigudo com os braços finos e as pernas finas, né, porque era falta de nutrientes no corpo. Eu ficava me divertindo com meus amigos até tarde e quando escurecia, 밭에 사과를 따먹고 a gente invadia a plantação de maçã das outras pessoas para roubar a maçã, também caquis. A gente sempre roubava muito. 새벽에 저는 교회가 기도회에 참석하는데 E sempre eu ia no culto de madrugada que a igreja fazia 죄를 용서해 달라고 막 간절히 기도했습니다. e pedia, sabe, com muito fervor o perdão pelo pecado que eu havia cometido na noite passada. 가지 않게 해달라고 또 기도를 했어요. E também orava para que eu não seguisse os meus amigos quando fossem fazer essas coisas. 먹고 나면 내가 그곳에 앉아 있는 겁니다. Mas sem eu perceber, no momento eu já estava ali com eles. 날 놀랍게도 예수님 피로 내 죄가 눈처럼 희게 씻어진 사실을 깨닫게 됐습니다. Só que um dia, realmente de uma forma incrível, eu descobri que pelo sangue de Jesus Cristo meus pecados haviam sido lavados. 나는 하나님 앞에 나갈 때마다 죄인이라 그러는데 Eu sempre me nomeei como pecador quando eu ia perante Deus. 없다고 하시는 거예요. Mas Deus estava dizendo que eu era justo, 기억지 않으신다는 거죠. que não se recordava do meu pecado. 성경을 읽으면서 Então, lendo a Bíblia, 제 삶이 달라지기. a minha vida começou a mudar. 그러면서 제가 교회에 나가서 목사님 설교를 듣고 있는데 Então, eu indo à igreja, né, eu escutava as pregações do pastor. 분명히 예수님 피로 내 죄가 사해지는 목사님은 죄인이라고 그랬습니다. E com certeza a Bíblia dizia que Jesus Cristo havia lavado os nossos pecados, que éramos justos, mas o pastor dizia que éramos pecadores. E eu ficava pensando, não, mas Jesus Cristo já lavou nossos 죄 pecados. 사함을 받아내야 한다고 이야기를 했어요. Eles falavam que nós deveríamos receber a salvação. 그러니까 목사님이 저를 이렇게 돌리시더라고요. E quando eu falei que era justo, comecei a falar isso, depois de um mês o pastor começou a me ignorar. 문제아가 됐습니다. E eu fui rotulado como o jovem problemático da igreja. 누님에게 제가 진지하게 내가 죄가 사해졌다고 이야기를 드렸습니다. Uma vez eu seriamente falei para minha irmã mais velha que eu havia recebido a remissão dos pecados. 누님에게 말씀하시기를 E a minha irmã mais velha disse assim: 야, Ei, Oksu, 어찌다 그렇게 됐냐? o que aconteceu com você? 네가 믿음을 가지면 겸손해져야 돼. Quanto mais fé você aprender, você deveria ficar humilde. 물을 익어서 고개를 숙이는 법이야. Sabe, o trigo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai abaixando a cabeça. 목사님도 죄인이라고 그러, 장로님도 겸손해 죄인이라고 그러시는데 O pastor diz que é pecador, o ancião tão humilde diz ser pecador. 교만하게 죄 씻어졌다. 그게 무슨 말이냐? Mas como você, dessa forma tão arrogante, pode falar que seu pecado foi lavado, que você é justo? 그렇게 됐냐? O que aconteceu com você? 할 말이 없었습니다. E eu não tinha argumento para ir contra minha irmã. E lendo a Bíblia, 분명히 내 죄가 씻어진 게 사실이었어. era claro que meus pecados haviam sido lavados pelo sangue de Jesus. 이제 주로 이제 속죄소에 대한 이야기를 했는데 Ontem eu falei sobre a oferta pelos pecados. 이 속죄소는 뭐냐면은 십계명 그 두 개의 돌판을 법궤 안에 집어 넣고
뚜껑으로 덮는 그걸 가지고 속죄소라고 합니다. E falamos sobre o propiciatório, né? O propiciatório representa a tampa ali da Arca da Aliança, onde estavam guardadas as tábuas com os mandamentos. 제가 그 속죄소에 대한 사진들을 많이 모아봤습니다만 Eu procurei muitas imagens, né, sobre o propiciatório. 천사가 이렇게 날개표 이렇게 들고 있는 것도 있는데 Tem modelos de propiciatórios que os anjos têm suas asas assim, nessa 저 posição. 사진이 좀 그래도 성경에 가까운 거라 저 사진을 선택했는데 Eu acho que essa foto que está sendo mostrada, pelo menos é um pouco mais próxima do que a Bíblia cita. 천사가 속죄소 끝에 그 속죄소를 덮어 날개로 덮으라 그래. Porque na Bíblia fala que os querubins, né, com suas asas, cobriam a tampa completamente, o propiciatório. 속죄소를 덮으라고 그런 거죠. Ou seja, para cobrir aquele mandamento. O importante 이제 이상 더 율법이 필요 없다. é que o que isso significa? Daqui para frente não é necessário mais as leis, os mandamentos. Não abra mais os mandamentos. 왜냐하면 Por quê? 하나님께서 율법을 주실 때 Quando Deus 9장에서 이스라엘 백성들에게 말씀하셨어요. nos entregou os mandamentos, né? Deus ele disse lá em Êxodo capítulo 19. 너희가 이 법을 지켜 행하면 복을 받고 Se vocês cumprirem essas leis, serão abençoados, serão uma nação de sacerdotes, receberão a graça. Mas se vocês transgredirem alguma lei, uma que seja, é maldição. 뭐라고 말했습니다. E o que o povo de Israel respondeu? 우리가 여호와의 말씀을 다 지켜 행하리다 그랬어요. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. 그때부터 이스라엘이 죄를 범할 때마다 그 율법에서 저주를 받고 멸망을 당했어요. Desde então, todo pecado que era cometido trazia maldição para o povo. 하나님은 십계명을 갖다 놓고 여러분과 인간 사이의 교류를 하나님 사이의 교류를 하는 걸 원치 않아요. Deus não desejou ter uma relação com o ser humano por leis. 우리는 수없이 많은 죄를 지었습니다. Sim, nós cometemos inúmeros pecados. 긍휼이 없습니다. E na lei não há misericórdia. 저주를 받아야 합니다. Então, pelos pecados cometidos, devemos receber a maldição, devemos ser destruídos. 하나님 그 법으로 우리와 관계를 갖기를 원치 않아요. Por isso, Deus nunca desejou ter essa relação conosco pela lei. 저주를 받아 멸망을 당해야 하기 때문에. Porque se fosse assim, toda a humanidade deveria ser destruída, amaldiçoada. 어제도 새 언약을 준비하셨어요. Por isso, Deus preparou uma nova aliança, né, como nós vimos no último momento. 뭘 말은 우리가 행한 그대로 복을 받고 저주를 받는데 O que é a lei? Se nós fizermos ela conforme ela pede, né, nós podemos receber a bênção. 율법을 제반 다 저주를 받고 멸망을 받아야 하는 것이. Mas já que não existe nenhum ser humano na história da humanidade que nunca pecou, não há nenhuma pessoa que poderia receber a bênção pelos mandamentos. 인간을 사랑하시는 하나님이 Mas Deus, que é o nosso Criador, que nos ama, 인간을 저주를 받고 멸망받기를 원치 아니하셔서 nunca desejou que nós recebêssemos algum tipo de maldição. 다른 법을 만드셨다고 예레미야 31장 31절 이하에 말씀하셨습니다. Por isso, em Jeremias capítulo 31, versículo 31, diz que Deus estabeleceu uma nova aliança. 예레미야 31장 31절에 Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, 여호와가 말하노라 eis aí vem 내가 dias, 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. diz o Senhor, onde estabelecerei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. 자 32절에 보면은 Se nós vemos no versículo 32, 여호와가 말하노라 이 언약은 não conforme 이 언약 새 언약을 말하는데 não conforme a aliança que fez com os seus 이 pais. 언약은 첫 번째 율법과 같지 않다는 겁니다. Essa nova aliança que ele está prometendo é diferente da primeira aliança. 애굽 땅에 인도하내던 날 세운 그 언약 십계명 그 같지 않다. Não é conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. 왜? Por quê? 성경 로마서 3장 19절에 Em Romanos capítulo 3, versículo 19, 성경이 뭐라고 하냐? 무릇 율법이 말한 바는 율법 아래 있는 자들께 말하는 것이니. a Bíblia diz que a lei diz as coisas para aqueles que estão debaixo dela, 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 하십니다. para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. 물어봅시다. Só eu pergunto a vocês, 죄가 먼저 생겼습니까? 범죄가 먼저 했습니까? 법이 먼저 생겼습니까? o que surgiu primeiro, o pecado ou a lei? Or did the law come about first? 예? What? Oi?
죄가 먼저예요? O pecado veio primeiro? 예, 죄가 먼저지요. Sim, o pecado é primeiro. 그 죄를 간음한 자가 있기 때문에 간음하지 말라는 법이 생기고 Já que teve aquele que adulterou, foi necessário criar a lei, não adulterarás. 거짓말한 자가 있었기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생기고 Já que existiu aquele que mentiu, foi necessário a lei, não 있기 mentirás. 때문에 도둑질하는 사람 먼저 생겼어요. Já que teve aquele que roubou, foi necessário a lei, não roubarás. 만일에 간음한 사람이 간음하지 말라는 법이 왜 생깁니까? Se não existisse ninguém que adulterasse, para que seria necessário criar uma lei que dissesse não adulterarás? 거짓말하지 마 그러면 Só que se você fala, olha, não minta, 거짓말하지 말라는 말이 아닙니다. o que isso quer dizer? 거짓말했다는 말이죠. Está falando que aquela pessoa está mentindo. Olha, pare de mentir. Ah, quando é que eu menti? 되죠? É assim, né, a conversa? 간음하지 마. Ah, para de adulterar. 그래서 언제 간음했네 그래. Eu não adulterei, quando é que eu fiz isso? 그렇기 때문에 이미 간음하지 말라고 했을 때는 Então, quando se vem uma lei que fala não adulterarás, 말라는 법이 왜 생긴 간음을 했기 때문에 간음하지 말라는 법이 생긴 겁니다. surgiu essa lei porque teve pessoas que fizeram isso. 도둑질을 했기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생긴 겁니다. Foi criado a lei não roubarás porque tiveram pessoas que roubaram. 거짓말하기 했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생긴 겁니다. Já que teve pessoas que mentiram, é que foi necessária a lei não mentirás. 간음하지 말라는 법이 있어도 Mas mesmo tendo a lei não adulterarás, 아무도 간음한 사람이 없으면 se nessa terra, se na humanidade ninguém adulterasse, 소용이 없는 겁니다. aquela lei não tem utilidade nenhuma. 도둑질하지 말라고 해도 Por mais que se diga não roubarás, 도둑질 안 한다면 se não tivesse ninguém que roubasse, 뭐 때문에 필요해요? qual a necessidade da lei? 소용이 없는 것이에요. Não tem utilidade. 간음하지 말라는 법이 이미 간음을 했다는 얘기입니다. Então, quando surgiu a lei não adulterarás, é porque tiveram pessoas que adulteraram. 하지 말라고 하셨습니까? Por que Deus falou não adulterarás? 하지 말라고 그래. 왜 그랬어요? Por que Deus disse não roubarás? 하지 말라고. Por que Deus disse não mentirás? 이미 죄를 범했기 때문에 그런 것입니다. Porque as pessoas já haviam transgredido as leis, já haviam pecado. E aquela pessoa que pecou 간음 안 한다고 죄인이 아닙니까? vai deixar de ser pecadora porque depois do pecado cometido ela vai viver corretamente? Não. 앞으로 안 해도 이미 범한 죄인입니다. Por mais que ela nunca mais cometa o pecado, ela já cometeu uma vez, então ela é pecadora. 인간과 하나님 그 법으로 하는가 우리 관계를 가지면 E se Deus tiver um relacionamento com o ser humano por meio dessas leis, 죄를 짓고 악을 행했기 때문에 já que nós pecamos, cometemos maldades, 저주를 받아야 하고 멸망을 받아야 한다는 것입니다. temos que receber a maldição, temos que receber a morte. 하나님은 그 법 가지고 우리하고 같이 맞서길 원치 않았어요. Por isso que Deus nunca desejou se relacionar com a humanidade por meio das leis. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없느니라. Por isso a Bíblia fala, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다는 거예요. A Bíblia fala claramente que ninguém será justificado pelas obras da lei. 아무리 율법을 지켜도 이미 죄를 범했기 때문에 Por mais que você seja dedicado em cumprir a lei, já que uma vez nós transgredimos a lei, 육체가 없는 não existe nenhum ser que será justificado pelas obras da lei. A Bíblia diz. 것입니다. Só Deus amou a humanidade. 그걸 제가 목회하면 강하게 느낍니다. É uma coisa que eu sinto fortemente durante a minha vida pastoral. 그 법 이제 우리가 죄를 짓고 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 주셨고 Deus nos deu a lei para que nós, por meio da lei, pecássemos e percebêssemos o pecado. 계명을 지키고 하는 게 꼭 우리가 그 어제 이야기한 이야기대로 선한 사마리아인의 이야기에서 Mas como nós já conversamos na história do homem que encontrou com os salteadores, 자기가 선한 사마리아인처럼 되려고 하는 사람 너무너무 웃기는 이야기죠. é muito engraçado hoje nós vemos as pessoas que se esforçam para tentar ser o bom samaritano. 하라 그랬어요. Jesus Cristo falou, vá e faça tudo de igual modo. Pessoal, do que Jesus Cristo estava falando? Olha, tenta você fazer isso, você vai perceber que você não vai conseguir. 깨달을 수 있다는 거예요. Ou seja, tem que tentar fazer para a pessoa perceber que não pode. 율법을 주신 이유는 O motivo de Deus ter nos dado as leis 율법은 죄를 깨닫게 하는 그 목적만을 위해 주셨습니다. foi com o único propósito de nós percebermos o pecado por meio das leis. 아무리 잘 지키나 죄가 씻어지는 건 아닙니다. Jamais os nossos pecados serão lavados, por meio das obras da lei, porque o salário do pecado é a morte. 죄인인 걸 깨달았으면 Então, se por meio das leis nós temos a consciência de que somos pecadores, já basta. 이제 땅속에 들어가 있어. Agora, lei pode ficar coberto. 집어넣고
Por isso foi colocado dentro da arca, 율법을 다시 볼 수 없도록 e para que ninguém mais olhasse os mandamentos, 덮어버렸습니다. foi colocado uma tampa em cima. 그 뚜껑을 가지고 이제 그 이스라엘 그 히브리어 된 성경에는 속죄소라고 말합니다. E essa tampa, né, na tradução da Bíblia em hebraico, significa o propiciatório. 저 영어 성경에서는 뭐라냐면 그 자비의 자, 시연자라고 말합니다. Na tradução ocidental do inglês, por exemplo, fica como lugar da graça, lugar da misericórdia. 영어 곳에, 죄송합니다. 그 킹제임스 버전이나 리바이스 스탠다드 버전이나 이런 버전은 그렇지 않는데 한 성경은 Nas mais tradicionais, a King James, não tem essa diferença, mas existe uma versão da Bíblia 시트라고 안 하고 그냥 que, em inglês, né, não chama de Mercy City, mas sim como tampa, simplesmente como tampa. 그 이제 그 자리를 가지고 하나님은 속죄소. Mas aquele local, né, Deus chamou de propiciatório, é o lugar da misericórdia. 정확하게 이야기하면 Em outras palavras, 죄를 속하는 자리. é o local onde existe a remissão dos pecados. É sobre isso que se fala. Aparentemente é uma tampa. 뚜껑이 뭐랍니까? Mas o que aquela tampa faz? 율법을 덮어버렸습니다. Aquilo está cobrindo as leis para que ninguém veja. O que Deus deseja? 우리하고 법을 가지고 네가 잘났어 못나 따지는 게 아니고 Deus, ele não pega as leis para questionar se você é bom ou se você é ruim. 법으로 우리가 죄를 지었다는 사실 깨달으면 Se nós agora já percebemos, por meio das leis, que pecamos e temos pecado, agora o que vai resolver esse pecado? 지켜도 되는 게 아니고 Não é o cumprir as leis, 예수 그리스도의 피밖에 없기 때문에 é somente o sangue de Jesus. 여러분이 율법의 죄인을 깨달았을 때 Então, se vocês, por meio das leis, perceberam que são pecadores, 율법을 보지 마라. Deus agora está ordenando, olha, daqui para frente não precisa mais olhar os mandamentos. Não olhe, não pode olhar. 십자의 피를 봐. Agora olhe o sangue de Jesus. 율법을 보면 점점 죄인이 돼 더 하나님 멀어져. Quanto mais você ver os mandamentos, vai se sentir pecador e irá se afastar de Deus. 못 보겠어. Por isso Deus impediu de ver. 그래서 그 못 보도 덮은 뚜껑을 가지고 E a tampa que foi utilizada para cobrir esses mandamentos 시연자 é chamado de propiciatório, 아니면 그 속죄소. ou, né, o local da misericórdia. Existem essas traduções. 자 이제 그래서 그 십계명 두 개 돌판 그 율법 법궤 집어넣고 Então se coloca ali as duas tábuas de pedra dentro da arca 그 시연자를 덮었습니다. e foi coberto, né, com o propiciatório, aquela tampa. 다시 열지 못하도록. E para que não se abra novamente, pessoal, olha aqui. Por exemplo, está aqui. Os anjos, né, os querubins estão com suas asas cobrindo essa arca. Para quê? Para que não abram. 우리가 여기 보면 천사 가장 중요한 천사가 십계명 두 개 돌판 덮지 못하도록 그렇게 돼 있어요. Então, os querubins mais importantes são esses dois que estão em cima do propiciatório, impedindo de que se abra a arca. 보면 그 천사에 대한 이야기가 있는데 No Antigo Testamento fala sobre esses anjos. 기름 부음 받은 듣는 그룹이며 그렇게. E cita, né, esses anjos como querubins. 그 듣는 그룹이 뭐냐면 O que faziam esses querubins? 십계명을 넣은 그 돌판을 뚜껑을 덮고 그걸 못 열도록 천사가 날개 듣는 그룹인데 가장 유능한 천사에게 그 일을 맡기시다. Foram os mais importantes assim, dos anjos, né, que foi colocado essa função. Dois querubins que com suas asas cobriam os mandamentos em cima do propiciatório. 이제 하나님 다시 우리하고 율법 가지고 상대하기를 원치 않습니다. Deus não deseja jamais que nós tenhamos algum tipo de contato com a lei, 예수 그리스도의 보혈로 씻으시고 porque Deus nos lavou pelo sangue de Jesus Cristo, que foi capaz de lavar todos os pecados. 십계명 그거 우리 자꾸 쳐다보는 싫어하십니다. Pessoal, desculpa falar isso, mas Deus detesta que nós fiquemos olhando para os mandamentos. 마음의 기록 너희 생각의 기록하리라. Por isso Deus falou, estabelecerei nova aliança, escreverei elas na sua mente e no teu coração. 로마서 8장 1절에 Só em Romanos capítulo 8, versículo 1, 이제 그리스도 예수 안에 자께 결코 정죄하면 fala, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2절을 잘 보세요. Versículo 2, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
자, 여기 두 개의 법이 나오는데 Aparecem duas leis aqui. 하나는 생명의 성령의 법이고 Uma é a lei do espírito da vida, 또 하나는 죄와 사망의 법이에요. o outro é a lei do pecado e da morte. 자, 들어보세요. Só prestem atenção. 율법은 죄와 사망의 법입니다. Os mandamentos são a lei do pecado e da morte. 아멘. Amém? 이해가십니까? Entendem, pessoal? 율법은 죄와 사망의 법입니다. Os mandamentos são a lei do pecado e da morte. 쳐다보면 5만 70인이 죽었어요. Então, olhando para as leis, mais de 50.070 pessoas morreram. 3,000명이 죽어요. No dia que o mandamento desceu no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. 질수록 Quanto mais se aproxima dos mandamentos, 죽어갑니다. o espírito de vocês vai morrendo. 참 슬픈 것은 Uma coisa muito triste 많은 교회 목사님들이 é que muitos pastores hoje em muitas igrejas 가르치고 있다는 거예요. ensinam as leis. 가슴 아픈. Sabe, isso é de doer o peito. 뚜껑을 덮었는데 Deus, ele cobriu para que ninguém mais olhasse para isso. E sabe qual que é esse propósito? Não olhe mais para a lei. Se você olhar para a lei, vai morrer. 망을 당해. O teu espírito irá ser destruído. 법을 준 건 Deus te deu a lei 이걸 깨닫게 하기 위함이야. foi simplesmente para que você percebesse o pecado. Se você percebeu o pecado, 피를 바라봐. agora olhe para o sangue na cruz. 그래서 네가 죄 사함을 받아야 돼. Você tem que receber a remissão dos pecados pela fé no sangue. 오늘 많은 교회에서 Só que muitas igrejas hoje, 목사님들 성경을 잘 몰라서 por não saberem da Bíblia, 율법을 가르칩니다. os pastores ensinam a lei. 너들이 하는 말 죄인이라 소리밖에 못하는 거지. Por isso, os membros da igreja só conseguem dizer ser pecadores. Eles aprenderam assim. 가슴 아픈 일이 Sabe, isso é de doer muito o coração. 정말 가슴 아픈. Realmente é muito lamentável. 이번은 제가 울산에서 저 집회를 마쳤습니다. Uma vez, né, terminamos uma conferência em Ulsan 밤 10시가 넘었는데 e já havia passado das 10 da noite 서울로 올라오게 됐어요. e decidimos, né, voltar para Seul de carro. 시간 계산해 보니까 Só que calculando o tempo até Seul, 울산에 서울까지 거리가 이제 승용차로 가면 한 4시간 반, 4시간쯤 걸리죠. a distância, né, de Ulsan para Seul seria de mais ou menos 4 horas de viagem. 4시간이 하면은 새벽 2시에 도착되는 거예요. Então, naquele horário, estava previsto para nós chegarmos às 2 horas da madrugada. 잠자는 시간이 안 맞아서 좀 이제 자고 가야겠다는 생각. E já que isso iria atrapalhar, né, na minha rotina, eu pensei em dormir em outro lugar antes de ir para Seul. 우리 교회 형제들이 있으니까 E já que no país inteiro nós temos a nossa igreja, muitos irmãos também, 대구 교회 있는 목사님 전화했어요. eu liguei para o pastor da igreja de Daegu, 왜냐면 대구가 인터체인지에 가장 가까워요. porque Daegu fica próximo, né, da igreja de Ulsan. 직접 자고 가겠다고. E eu liguei lá dizendo que eu ia dormir lá. 오지 말라 하는 분 아직 한 번도 없었어요. Nunca ninguém falou, pastor, não venha dormir aqui, né? 갔는데 Eu fui para a igreja. 고속도로에서 이야기를 하다가 Só que enquanto estávamos indo, estávamos conversando ali na estrada e acabamos perdendo a saída para a cidade de Daegu. E, nossa, perdemos a saída. Qual que é a próxima igreja? Kumi. 다시 구미 교회에 전화를 했어요. Eu liguei para a igreja de Kumi. 이제 좀 하룻밤 자고 가자고. E eu falei que iria passar uma noite lá. 잠을 잤습니다. Nós passamos a noite. 새벽에 한 4시쯤 일어나서 Eu acordei umas 4 horas da manhã 원래 도망가려고 para fugir, né, de fininho. 이제 막 나왔는데 E saí do quarto. 오늘 옷을 입고 문을 딱 열었는데 Depois que eu me vesti, quando eu saí do quarto, 4시 조금 지나서 그 문 앞에 어떤 딱 소리 깜짝 놀랐어요. era um pouquinho mais das 4 da manhã e tinha alguém esperando ali de pé. Era o pastor daquela igreja. 제 도망 못 가도록 Ele ficou lá me guardando o quarto para que eu não fugisse, né? Eu tomei um susto. 새벽기도 말씀 좀 전해주고 왔어요. Ele pediu para mim, pastor, por favor, pregue no culto de madrugada antes de ir. 잠자는 값을 내란 겁니다. Ou seja, pague a sua estadia aqui, né? 아, 거절할 수가 없었어요. Eu não pude recusar aquele pedido. 말씀을 했어요. Aí eu preguei no culto de madrugada. 저는 무슨 말씀인지 잘 기억이 안 나는데 Eu nem me lembro do que eu preguei naquele dia. 참 말씀을 전하는데 Só que enquanto eu estava pregando, 그 아래 어떤 여학생이 윌체에 앉아 있었어요. no fundo do salão eu vi uma jovem sentada numa cadeira de rodas. 그래서 이제 예배를 마치고 E após o culto, 그 여학생 가까이 갔어요. eu me aproximei dela 다 어디 앉았노? 왜 윌체에 앉아 있어? e eu comentei, né? Nossa, todos estão numa cadeira, por que só você está na cadeira de rodas? 재미가 있어? Você se diverte nessa cadeira de rodas? 답을 했어요. Eu fiz essa brincadeira com ela. 그 여학생이 자기는 최수현이라고 말했어요. Ela se apresentou, disse se chamar Choi Soo-hyun, 9살이고
tinha 19 anos, estava no 3º ano do ensino médio. E ela começou a contar, né, a sua história. Ela falou que certo dia, né, começou a perder a sensibilidade da perna. Ela falou, mãe, eu não sinto minha perna. Ah, o que será que aconteceu? Ah, vai melhorar. Começou do pé, mas isso começou a subir, né? Chegou até o joelho, chegou até a cintura. Depois eles fizeram a pesquisa no hospital e diagnosticaram ela com mielite, transversa. Passou um tempo, se agravou, ela não conseguia urinar, de ficar sozinha. E ela levava uma vida muito difícil. Os médicos diziam que ela viveria daquela forma, não passaria muitos anos e ela iria morrer. E ela, com seus pais, né, junto com o pastor da igreja de Kumi, oraram porque elas tinham o desejo de receber a oração do pastor Park, né, mas já que eu vivo em Seul, e ela não podia viajar até Seul porque tinha que ficar extraindo a urina e as fezes, né, e era uma viagem longa. Por isso a família dela se reuniu e oraram. Senhor Deus, por favor, envia o teu servo, o pastor Park, aqui para Kumi. Na verdade, eu não tinha planejado ir para Kumi, mas pela oração da família dele, acho que Deus me enviou ali. E quando eu liguei para o pastor da igreja de Kumi, falando que ia passar a noite aí, logo depois que ele terminou a ligação comigo, né, ele ligou para os pais da irmã Che Suyeon. Olha, o pastor Park vai passar a noite aqui na nossa igreja. Eu não vou deixar ele ir embora, então traga sua filha no culto de madrugada. E aí tive essa oportunidade de conhecer aquela jovem e conversar com ela. Ela estava com 19 anos, na flor da idade, uma moça linda. Só que estava caminhando para a morte. Ninguém sabia o dia que ela poderia morrer. E eu pensei, se Jesus Cristo estivesse perante ela, perante essa jovem, na flor da idade, eu senti que Jesus Cristo não ignoraria ela. Uma coisa importante, pessoal, se nós vermos no finalzinho do livro de Mateus, Jesus Cristo diz assim: estarei contigo por onde quer que fores, até os confins da terra. Até os fins dos tempos, né? Ou seja, naquele momento também Jesus Cristo estava comigo. Jesus Cristo estava junto com a Suyeon. Jesus Cristo disse: eu estarei contigo até o fim dos tempos, até por onde quer que fores. Eu, pastor Park, não poderia fazer nada por ela. Mas se Jesus estiver com ela, aquela doença que ela tinha não seria problema nenhum. Então eu, né, comecei a conversar um pouco com ela. Porque é importante, pessoal, Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo com certeza deseja curar aquela jovem. Mas tem um problema. O coração dela tem que se unir com o coração de Jesus. O que isso quer dizer? Ela também tem que ter a fé. Jesus, Ele quer me curar e Ele vai me curar. Nesse momento, se une o coração dela com o coração de Jesus. Dessa forma, sabe, quando eu conecto meu coração com as palavras da Bíblia, eu descobri que Deus pode fazer coisas incríveis na nossa vida. E eu disse para aquela jovem: Suyeon, você me escute. Olha, eletricidade, se estiver conectada pelo cabo elétrico, ela funciona. Não precisa fazer mais nada.
세탁기 내가 돌릴 필요가 없어요. Eu não preciso ficar girando o motor da máquina de lavar, por exemplo. 모터가 있는데 Existe um motor ali dentro 전기가 들어가서 모터를 돌리죠. e é a energia elétrica que faz aquele motor funcionar. 모터를 돌리면 저절로 저 빨래가 되도록 돼 있는 거예요. E ela foi projetada para que, com o funcionamento do motor, lave a roupa. 네가 들어가 일만 해라. Se eu simplesmente falar, olha, eletricidade, funcione aqui, eu conecte aqui, 세탁기는 항상 전기를 넣어야 일을 해. aí vai funcionar a máquina de lavar. A máquina de lavar ela vai funcionar se tiver eletricidade. 하다가 E ela tá lá girando, funcionando. 빼버리면 E se nós desconectarmos a energia, 세탁기가 뭐라 그래요? o que a máquina de lavar vai falar? Ah, não quero mais. Ela para de trabalhar. É assim. 예수님도 그래요. Com Jesus também é assim. 예수님도 우리하고 전기는 전선을 통해 흐르는데 Ó, a eletricidade, ela se conecta pelo cabo elétrico. 예수님하고 우리하고 한 마음이 되면 Mas para nós conectarmos o coração com Jesus, 여러분 모두에게 그렇습니다. pessoal, isso se aplica a todos vocês, tá bom? 마음이 서로 흐릅니다. Sabe, o coração tem que estar conectado. 흘러들어오면 Se o coração de Jesus estiver conectado conosco, 마음 안에 평안이 내게 오고 a paz que habita no coração de Jesus passa a habitar em mim. A santidade de Jesus passa a habitar em mim. 사랑이 내게 O amor de Jesus passa a habitar em mim. 모든 것이 내 속에 살아 일을 하기 시작. Tudo que existe em Jesus passa a habitar em nós. 우리가 선을 행하려고 죄를 안 지으려고 주님을 충성하려고 잘 살려고 애써야 하는 게 아니라 Então, por isso que eu digo, não é necessário o esforço para vocês não pecarem, o esforço para viver uma vida bondosa. 아무리 발버둥을 쳐도 Só por mais que a máquina de lavar ela queira funcionar, 전기가 없으면 sem energia elétrica, 그런 거예요. ela não funciona. 여러분 아시지요? Vocês sabem disso? 전기 모터가 만들어지는 거. Como é que funciona o motor ali da máquina de lavar? 그저 음극 양극이 있는데 Então existem ali dois polos de eletricidade, né? 이제 서로 이제 거기 밀고 당기는 방법으로 해서 E tem um mecanismo onde empurra e puxa. 당기고 밀면서 세탁기가 돌아가지고 Então a eletricidade vai para um polo, faz girar, para o outro e vai girar. E depois que fica girando, 전기만 빼버리면 se tirar a energia, 서는 거예요. a máquina para. 있다가도 E por mais que esteja parada, 연결되면 se conectar com a eletricidade, ela funciona novamente. 그렇기 때문에 모터는 전기만 들어가면 일을 해요. Então, o motor é assim, se tiver energia, ela funciona. 자, 우리 속에 예수님이 일하기 위해서는 Para que Jesus possa trabalhar na nossa vida, 예수님이 내 마음 안에 들어와야 돼요. Jesus Cristo primeiramente tem que habitar em nosso coração. 죄사함을 받고 Então, é necessário primeiro a remissão dos pecados e conhecer o propósito, o coração de Jesus. E quando nós temos a fé de que Deus irá trabalhar na nossa vida, 안에 일이 들어와요. esse trabalho realmente chega a nós. 생기는 모든 문제는 내 문제가 아니라 예수님의 문제. A partir desse momento, nós não somos mais responsáveis por qualquer problema, mas sim Jesus se responsabiliza. Se nós conectamos a eletricidade, mas a máquina não funciona, só não tem, não acontece isso. 그러나 몰라도. Só se a máquina estiver quebrada, né? 전기 넣으면 돌아가게 돼. Mas se ela estiver funcionando, conectada à eletricidade, ela vai funcionar. 오게 말이에요. A mesma coisa com a lâmpada. A eletricidade faz a lâmpada acender. 전기 넣으면 또 화면이 나오기 마련이에요. A TV, se você conectar a eletricidade, 바람 나오기 vai ligar, vai funcionar. A geladeira vai começar a gelar. 그렇게 만들어졌어요. Foi criado dessa forma. 하나님이 세탁기를 만들 때 Quando foi criado a máquina de lavar, 저뭐 냉장고를 만들 quando 때 foi criado a geladeira, 전기가 들어가 만들도록 하는 foi projetada para funcionar pela eletricidade. 만드실 때 Quando Deus criou o ser humano, 예수의 마음이 들어오면은 fez com que quando o coração de Jesus passasse a habitar no ser humano, aquela vida se transformasse de uma forma incrível. 누구든지 간에 Não importa quem seja. 만들 때 Quando Deus criou vocês, 마음을 만들 só Deus colocou um coração em vocês. 인간의 마음은 예수의 마음이 내가 하나가 되면 E quando o coração do ser humano se torna um com o de Jesus, 들어오면 se as palavras de Jesus entrarem em nosso coração, 더 내가 아닌 예수님이 내 안에 일하. a partir desse momento não sou eu, Jesus passa a habitar em mim e viver por mim. Eu falei para Suyon, 수연아 예수님은 세상에 계실 때 많은 병자를 고치셨어. Suyon, quando Jesus Cristo habitou nessa terra, ele curou muitas pessoas. 예수님 하신 말씀이 있어. E sempre Jesus Cristo dizia, 네가 믿느냐? tu crê, 믿으면 se creres, 믿음대로 돼. será conforme a tua fé. 산다. É assim o trabalho de Jesus. 수연아 너는 척수염으로 죽어. Eu falei, Suyon, você está agora morrendo por causa dessa doença. 의사는 말하기 얼마 있다 침대에 누워 있다가 그 다음부터 넌 죽는다고 얘기해. O médico diz que você viverá assim por algum tempo na cama e irá morrer. 나는
예수님이 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 4개 복음서를 읽으면서 Mas eu, lendo a Bíblia, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 livros do Evangelho, 한 번도 못 본 척 지나가신 적이 없어요. nunca vi Jesus Cristo ignorar, fingir que não viu um enfermo. 누구든지 고치시고 Jesus Cristo sempre curou as pessoas. 예수는 너도 고치시기를. E Jesus Cristo deseja te curar também. 전기가 이제 일하려면 전선이 연결돼야 하듯이 Mas assim como para a eletricidade funcionar, ela deve estar conectada, 연결되면 o seu coração deve se conectar com o do Senhor Jesus. Então, essa sua mielite transversa não será problema nenhum. 네 마음하고 예수님 마음하고 연결된 방법을 가르쳐. E eu vou te ensinar como é que você pode conectar o seu coração com o do Senhor. 마태복음 제일 마지막 장 마지막 절에 O último versículo do livro de Mateus, 예수님께서 말씀하시죠. Jesus Cristo diz, ele promete: 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 예수님 거짓말하지 않습니다. Jesus Cristo não mente. 그 예수님은 세상 끝날까지 항상 나와 같이 Jesus Cristo está comigo até a consumação do século. 언제든지 항상 나와 함께 있으라고 말씀하셨어요. Jesus Cristo prometeu, não importa quando, onde, ele está sempre conosco. 일하게 하기 위하여는 Então, para que ele possa agir dentro de nós, 예수님하고 나하고 같은 마음이 돼야 돼. basta nós unirmos o coração com ele. 수연아 아주 중요한 네 마음하고 예수님 같은 마음이 어떤 건지 가르쳐 줄게. Senhor, presta atenção, isso é muito importante. Eu preciso que você saiba como unir o coração com Jesus. 병자를 보고 못 본 채 하지 않 반드시 고치시고 도와. Olha, Jesus Cristo nunca ignorou o enfermo, ele sempre o ajudou, sempre o curou. 그 너도 예수님은 고치시길 원하시. Então, Jesus Cristo ele quer te curar também. 그 네가 어떤 마음을 가질 때 예수님 한 마음이 된지 알아. Então, como você deve fazer para unir o seu coração com Jesus? 나를 고치시겠네. Ah, Jesus Cristo ele vai me curar, ele vai me ajudar, 건지시겠네. ele vai me resgatar. 네가 그 마음을 가질 때 Quando você tem esse coração, 마음과 네 마음이 하나가 돼. está unido com o coração de Jesus. 저는 1987년도에 Eu, em 1987, 굉장히 심한 고생을 했어요. passei um momento muito difícil por causa de úlcera estomacal. 아주 상태 안 좋았어요. Eu fiquei muito mal. 제가 처음에 위궤양이 시작됐을 때 Quando começou nesse problema de úlcera, 하여튼 그때 한 6월 달인가 그랬는데 eu me lembro que era no mês 일단은 그랬습니다. de junho. Não, perdão. Eu acho que é o mês de março. 3개월 동안 Só que por uns 3 meses, 뭘 먹어도 설사가 나요. não importava o que eu comia, era banheiro. 식사를 제대로 할 수 없었어요. Não podia me alimentar direito. 병원에서 약을 지어가지고 먹었는데 Então eu fui no médico, né, eles me medicaram. 약을 얼마나 쏘기 평안한지 막 살 것 같더라고요. E por causa do remédio, nossa, eu ficava muito aliviado. 일주일 지났는데 Mas depois de uma semana tomando aquele remédio, 그때부터 이제 또 심해지고 mesmo tomando aquele remédio, eu não tinha mais efeito. Então eu não conseguia me alimentar. 제가 집회는 뭐 몇 달 전에 이미 계약이 된 약속이 된 집회이기 때문에 E eu tinha conferências já pré-agendadas há meses para pregar. Eu tinha que conduzir aquelas conferências. 그래서 막저막 쏙도는 막 기름이 잔뜩 먹으라 그러는데 E as pessoas, né, quando me convidam para conferência, eles preparam aquele banquete, né? Só que eu não podia comer. 3개월 동안 체중이 7kg가 줄었어요. Então em 3 meses eu perdi 7 quilos. 그때 제 체중이 70kg였는데 Eu tinha 70 quilos naquela época. 7kg 주니까 막 바지도 흘러가고 양복도. E de 70 quilos, se eu perdi 7 quilos, minhas calças ficaram todas folgadas. 그 이제 어느 아침에 잠자리 일어났어요. Um dia eu me levantei pela manhã. 여름에 저희들이 여름 방학, 여름 수양회 있고 여름 뭐 학위 수련회 있고 뭐 여러 행사 굉장히 많아요. E eu pensei, no verão, geralmente nós somos muito ocupados, nós temos muitos 내 eventos. 마음에 이 몸 가지고는 도저히 이번 여름 행사를 치를 수가 없었어요. E eu senti que eu não poderia, eu não iria suportar, né, conduzir tantos eventos com aquela condição física. 하나님 앞에 기도를 했어요. Naquela manhã eu orei para Deus. 하나님 아버지, Senhor Deus, 너무 아픕니다. meu estômago dói. 배를 좀 낫게 해주시고 Por favor, cure meu estômago. 뭔가 여름 행사를 할 자신이 없습니다. Eu não tenho coragem de poder fazer as coisas com esse corpo. Eu orei assim para Deus. 기도 끝났는데 Quando eu terminei a oração, 갑자기 내가 알고 있던 성경 말씀 하나 딱 떠올라. me veio à cabeça um versículo que eu conheço. 마가복음. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. 그리고 내가 너에게 말하노니
Por isso vos digo 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E será assim convosco. 너무 쉽잖아요. É muito fácil, não é, pessoal? 하나님 약속했잖아요. Deus prometeu. 무엇이든지 그랬으니까. Não importa o que seja. 하나님 배가 아프면 낫게 해주 기도하고 Ora, Senhor, por favor, cure meu estômago. Aí eu orei. 그 다음에 뭘 하냐면 E o que tem que fazer depois? 받은 줄 믿어. 나았다고 믿으면 되는 거예요. Creia que recebeste, e será assim convosco. É muito fácil. 쉽네. Eu pensei, poxa, é fácil. 하나님 배가 아픕니다. Deus, meu estômago dói. Por favor, me cure. Eu orei. Agora eu criei que eu fui curado. 생긴 게 뭐냐면 Mas qual foi o problema? 아침 식사를 해야 하는데 Então eu fui tomar café da manhã. 저는 죽만 먹어도 설사가 나니까 Eu estava só tomando um caldo de sopa e ia pro banheiro. 물하고 막 그렇게 먹었는데 Sabe, a minha alimentação era essa, só. 배가 다 나았다면 Mas se realmente eu estou curado, 김치를 먹어야 하는 거예요. eu posso comer o kimchi. 못 먹는 건 배가 안 나았다는 이야기죠. Porque se eu não como kimchi é porque meu estômago está com problema. 어렵네. E eu ficava pensando, poxa, é difícil, né? 싼데 진짜 믿어 먹는 걸 알아. E eu vi que mesmo sendo pastor, eu não tinha fé na palavra de Deus. 김치를 먹으려고 하니까 겁이 나는 거예요. Porque eu fiquei com muito medo de comer kimchi. 저는 뭐라고 말하냐면 O médico havia dito, 목사님 조심해야 합니다. pastor, o senhor tem que ter muito cuidado. 위장은 거의 종이같이 얇아졌습니다. O seu estômago agora está, sabe, a parede estomacal está fina como um papel. 배가 터질 수 있습니다. Sabe o que pode acontecer? Seu estômago pode estourar se não tiver cuidado e você morrerá em 24 horas. Então tem que ter cuidado. 김치 먹을 자신이 없는 거예요. Eu não tinha coragem de comer kimchi me lembrando disso. Por quê? 내가 생각할 때 이 배에 물만 먹어도 설사가 나는데 김치 먹었다면 난리 날 것 같은데. Eu pensei, se só de beber água eu ficava indo pro banheiro, imagina se eu comer o kimchi. 마음이 드는 거예요. Eu pensei nisso, né? 아, 내가 김치 먹으면 네 배가 나. Ah, então se você comer, você está curado. 뭐라고 말하냐면 Pessoal, o que a Bíblia afirma? 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. 그대로 된다. Será assim convosco. 성경 말씀에 A Bíblia diz isso. 내가 지금 믿지 않고 있네. E eu percebi, eu não estou crendo, basta eu crer. 내가 믿어 내 배가 낫겠네. E se eu crer, eu serei curado. Porque a Bíblia fala, será assim convosco, né? Então eu estou curado. 그래서 식사하러 나가서 김치 먹어야지. Aí eu fui comer e eu falei, eu vou comer o kimchi. 아침에 식사하러 나갔어요. Aí eu fui lá na cozinha para comer. 우리 집에 손님들이 많이 와서 Só que naquele dia havia visita em casa. Minha esposa preparou aquela mesa. 한쪽 가에 김 조금 하고 Só que no cantinho da mesa tava lá um pouquinho de algas, um pouquinho, né? Um pouquinho de arroz. E eu tirei, eu deixei aquilo de lado, peguei um prato normal, comecei a comer. Comi o kimchi e o kaktugi e comecei a comer. 아내가 음식 나는데 깜짝 Minha esposa estava ali servindo as pessoas e quando me viu tomou um susto. O que você está fazendo? 다 나왔다. Eu falei, não tem problema, não se preocupa que eu tô curado. 약점이 하나 없어요. A minha esposa, ela tem um ponto fraco. 뭐가 약점이냐면 O ponto fraco dela é 믿음 없다 하면 꼼짝 못해. que se eu falo, você não tem fé, ela não tem o que falar. 두말하러 갔어요. Então, ela com medo de escutar que não tem fé, ela não me retruca, entendeu? Aí eu fui comer. 제가 총각 때 Só quando eu era solteiro, 성경 읽기 위해서 내 삶을 이제 바꿨는데 eu troquei, adaptei a minha vida para poder ter mais tempo de ler a Bíblia. Eu ficava economizando tempo em tudo. Tipo, tirei o tempo de dormir, em tudo. 샤워 5분 이상 걸려본 적이 없고 Nunca demorei mais de 5 minutos para um banho. 밥을 2분 이상 걸려본 뭐 Nunca demorei mais de 2 minutos para comer. 하던 걸 막 줄였어요. Tudo, sabe? Eu economizava o meu tempo. Então eu sempre, até hoje, né, falo, eu como muito rápido. 쌓아야 할 그런 자리가 있는데 De vez em quando eu sou convidado a um lugar com VIPs. 그러면 내가 다 먹어버리니까 E quando as pessoas vão começar a comer, eu já terminei. E porque eu era assim, né? Eu comia assim. Aí eu tenho que ir lá ficar comendo guarnições ali. 또 Naquele dia também, 다 먹었는데 comi toda a comida que foi servida. 사람 아직 반도 안 먹었어. E as outras pessoas não estavam nem na metade. 배가 아프게 Aí começou aquela dor de barriga. 견딜 수 없어. Não conseguia aguentar. 잠깐 나와서 화장실 앉았어. Aí eu pedi licença, né? Fui ao banheiro. 설사가 막 나고 배가 고통스러워. E aquela diarreia, aquela desinteria ali no banheiro. 이러다 죽는 거 아니야? Nossa, será que eu não vou morrer? 나았지. Não, eu tô curado. 근데 그때 마음속에서 Mas aí, no meu coração, 네가 다 나았으면 아프지 않아야 하는데. veio uma voz: olha, se você está curado, não deveria sentir dor. 내가 아프고 설사하는데 그게 나은 거야. Se você está com dor, está com diarreia, isso está curado?
그 나은 거 아니잖아. Isso não é estar curado. Será que eu não estou curado? 기도하고 구한 건 받은 줄 믿으면 되는데. Se eu orei e recebi, né, criei que recebi, 기도했고 basta. Eu orei. 그러면 다 나았다고 믿었는데. E eu criei que eu já fui curado. 믿으면 E se eu criei, 아픈 거 말고 믿어야지. eu não deveria ter mais dor, né? 나았다. Tô curado. 나았다. Tô curado. 내 마음속에서 No meu coração, 배가 안 아파야지. vinha essa voz. Você não deveria ter dor. 배가 아프 Mas você tem diarreia, você está com dor, então você não está curado. Será que eu não estou curado? 그러다 갑자기 생각났어. Aí me lembrei de uma passagem da Bíblia. 예수님께서 해당 장 야이로 집에 가셨을 때 Jesus Cristo, quando foi na casa de Jairo, 야이로 딸이 죽었는데 a filha de Jairo estava morta. 잔다 그런 거야. Mas Jesus disse que ela dormia. As pessoas daram risada. 죽은 거하고 자는 거 구분 못해. Ah, ele não consegue nem diferenciar uma pessoa morta de uma pessoa que dorme. 해야지. Uma pessoa que está dormindo, ela respira. Tem o seu corpo quente. 하나 씻어서 식었는데 Mas aquele corpo já está gelado, não respira, está morta. 예수는 잔다 그랬어. E Jesus Cristo afirmava, ela dorme. 볼 때 죽었는데 Aos nossos olhos, com certeza ela está morta. 그 아이가 살아났잖아. Mas no final, aquela criança viveu. Eu me lembrei disso. 볼 땐 배가 아프지만 Ah, aos meus olhos eu sinto, né, essa dor, eu vejo essa dor. Mas aos olhos de Jesus eu já estou curado. Então eu estou curado. 심때 와서 한 그릇 다 먹었어. Chegou a hora do almoço, eu comi de novo. 그리고 난 뒤에 또 술서 다 했어. E novamente eu fui correndo pro banheiro. Aí na janta, 저는 외식 별로 이제 안 좋아해서 geralmente eu não gosto de comer fora, né? 외식을 안 해요. Se possível, eu não como fora de casa. 아주 어려운 경우에 있을 때 외식하러 한 번씩 가는데 Só que realmente quando as pessoas me convidam, eu não posso recusar, eu saio. 하얏트 호텔에 식사 초대를 받았어요. E naquela noite eu havia sido convidado pro hotel Hyatt, né, para jantar. Eu não pude recusar e eu pensei, mas eu estou com dor no estômago, então eu não vou ir, né? 그날 Não, mas eu já estou curado. E naquela noite eu comi muito. Sabe, eu voltei dirigindo com a língua de fora, assim, cheio. 아침에 일어났는데 No dia seguinte, quando eu levantei, 24시간 만에 exatamente 24 horas depois de eu ter orado, meu estômago estava completamente curado. 이후로 Desde então, a digestão, sabe, do meu corpo, meu estômago estava muito bom. Antes eu sempre tive problemas, né, de digestão. Eu não conseguia comer farinha de trigo, sabe, eu ficava mal. 이 성경 너무 정확한 거야. Só, a Bíblia é algo muito exato. 일단 인간적인 생각을 보태면 Mas se nós acrescentarmos o pensamento humano nas palavras de Deus, aí é problema. 수연이라는 학생에게 No caso da jovem Chesuyeon, 사실을 이야기해. eu falei sobre isso. 네가 볼 때 병이 있지만 Olha, aos teus olhos é certo, você tem uma doença. Mas se você orar e crer que você foi curada, 마음이 하나가 돼. estar unindo o coração com Jesus. 라고 하셔. Jesus Cristo diz que você foi curada. Diz que você já é limpa. 진짜 나았다고 믿으면 E se você crê que você está curada, 예수님께서 살아서 역사를 하셔. Jesus Cristo, por estar vivo, ele vai trabalhar na sua vida, vai acontecer conforme a sua fé. E, 수연이 얼굴이 눈빛이 빛나는 거. naquele momento, eu vi os olhos dela brilhar. 머리에 안솔했어요. Eu coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela, né, eu orei por ela e voltei para Seul. 4개월쯤 지났는데 Depois de uns 4 meses depois daquele dia, ela me mandou uma carta, 노란 꽃종이에다가 sabe, numa folha amarela, 그 아이 여학생들 쓰는 막 깨알 같은 걸 쫙 썼어요. com aquela, sabe aquela letra de menininhas, bem pequenininha. 너무너무 박옥수 목사님 안녕하세요. Ela falou, pastor Oxupac, oi, 수연 학생이에요. eu sou a Tisuyon, aquela jovem de Kumi, o senhor se lembra de mim? 나오다가 Ah, não é por outro motivo, né? E ela começou a escrever, ela começou a se expressar. Ela falou, agora ainda está um pouco difícil, mas assim que eu melhorar, eu quero mostrar eu caminhando para o Senhor. Aí depois de um mês dessa carta, 어머니와 수연이가 ela junto com seu pai, a sua mãe, me procurou no meu escritório. 건강하게 됐어. Ela estava saudável. Eu fiquei muito feliz. 손을 잡고 Eu segurei na mão dela 이렇게 돌아봤어요. e dei uma volta, né, ali 그래 naquela sala. Nós demos uma volta. 근데 저 때는 아주 서툴게 걸었어요. Ainda nessa época ela tinha uma certa dificuldade, né? Mas eu fiquei muito feliz. 그리고 그해 여름 수양회 때 E naquele ano, no retiro de verão, 단축 마라톤 대회에서 nós fazemos uma mini maratona, né, para os jovens. E entre 800 jovens, ela correu a maratona e foi colocada ali em 300, né? Ela foi muito bem. 가운데 살아서 일하는
Realmente Deus está vivo e trabalha no meio de nós. 자, 이제 문제는 우리는 의심도 하고 믿기도 하고. A questão é que nós duvidamos e temos momentos que cremos. Parece que vai dar certo e tem momentos que parece que não. 그런 사람들이 거기에 자리에 있어요. E a maioria dessas pessoas fica nesse meio. 될 것이라고 믿는 믿음을 가졌을 때 Mas quando se define o coração na fé de que vai dar, que Deus irá fazer, 속에 역사를 해요. a partir desse momento Deus passa a trabalhar. 저는 이런저런 병이 있을 때마다 Toda vez que eu me deparo com uma doença, ou pessoas com doenças, ou quando me deparo com algum problema, 정확한 믿음을 가질 때 e tenho a fé exata em relação àquilo, 살아서 일을 하는 거예요. Deus não me deixa, Ele sempre trabalha. 이제 우리는 오늘 속죄 제사에 관한 이야기를 지금 하고 있는데 Hoje estamos falando sobre, né, a oferta pelos 자, pecados. 이제 레위기에서 No livro de Levítico, 16장에서 capítulo 16, 16장 11절 versículo 11. 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지 드리되 자기와 건속에 속죄하고 자기 그 속죄제 수송아지를 잡고 Fala, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. 뭐라 그럽니까? E o que diz depois? 향로를 취하여 여호와 단 앞에 피운 불을 그 채워 두 손을 곱게 간 향기로운 향을 장 안에 들어가서 Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. 향연으로 향의 연기로 정극계와 속죄소를 덮어라. E no versículo 13, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. 자, 이제 그 십계명 그 법계 돌판을 넣고 법계에 넣고 Então, depois de colocar as 2 tábuas de pedra com os mandamentos dentro da arca e cobri-la com o propiciatório, 정극계와 속죄소를 가리우게 해라. faça com que com a fumaça do incenso, né, se cubra ali. 봅시다. 14절. Vamos continuar a leitura no versículo 14. 또 수송아지의 피를 취해 손가락으로 속죄소 동편에 뿌리고 Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório 앞에 7번 뿌릴 것이며 aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. 그러니까 우리가 피를 가지고 속죄소가 있는데 법궤가 있는데 그 앞에 오기 전에 앞에 뿌리가 법궤까지 오기 전에 이미 피가 뿌려져 있다. Então, o que isso quer dizer? Tem ali a arca, né, coberta com o propiciatório, só que antes de chegar ali, tem que deixar o sangue aspergido já, para antes de chegar já ter o sangue. Versículo 15. 또 백성을 위한 속죄제 염소자 그 피를 가지고 장 안에 들어가서 Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. 수송아지의 피로 행한 같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então, desculpem, 이걸 잘하려면 mas para pregar bem, 했어야 하는데 pra falar a verdade, eu tinha que ter preparado um pouquinho. 만들어 가지고 Eu tinha que ter preparado um propiciatório, uma arca, né? 이제 뚜껑에다 이제 다 쉽게 집어넣고 Aí colocar ali, né, umas tábuas de pedra ali. 피를 Realmente tinha que ter uma maquete, alguma coisa assim, né? E mostrar pra vocês eu aspergindo sangue. Tinha que ter mostrado assim. Eu acho que eu tinha que ter ensinado, né? Mas desculpa, eu não preparei. 잘 못하는 편이에요. Eu sou péssimo nisso, pessoal. 그 대신에 말론 잘 들어주십시오. Mas por favor, então escutem bem minha explicação, tá? 피를 가지고 속죄소에 뿌려버렸어요. Foi aspergido sangue ali no propiciatório. Por quê? 박방은 목사가 죄를 지었어요. Por exemplo, o pastor Joseph Park aqui pecou. 심판하기 위해서 E para julgá-lo, 자 죄를 지었으니까 죄를 판결하는 것은 율법이 하잖아요. já que ele pecou, para poder julgar precisa da lei sobre aquele pecado. Então, tira ali aqueles mandamentos. 너 도둑질했네. Ah, você roubou, você mentiu, 멸망을 당해야 돼. então tem que ser destruído. 이제 죄가 있으면 법이 있는데 Se tem pecado, né, a lei vai acusar aquilo. E para poder julgar uma pessoa que pecou, tem que tirar a lei novamente. 그게 왜 피를 뿌리냐면은 Então, por que se asperge o sangue ali? 죄를 지었지만 Por mais que ele pecou, 법을 가해 나오지 마라. não precisa tirar as leis. 죄의 값으로 Porque o salário do pecado
Já foi pago, ó, o sangue aqui, ó. Já foi lavado. Não precisa mais tirar a lei da arca. Porque esse sangue que foi aspergido já está testificando que ele já foi perdoado, ele é santo. Então, para que as pessoas não abram, o que a Bíblia fala para fazer? Para aspergir o sangue de frente da arca. Então, desde a frente da arca já vai aspergindo o sangue. E também asperge em cima do propiciatório. Ali está lá os querubins impedindo de que se abra a arca, né? Está completamente coberto para que não abra. A coisa que Deus menos deseja é que nós abrimos aquela arca. Em outras palavras, Deus diz, não olhe os mandamentos. Como os mandamentos dizem, eu não posso pecar, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar. Não pode fazer nada. Pessoal, a questão é que a lei, ela nos condena, mas não nos capacita a não pecar. Nós temos poder para vencer o pecado quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. A lei em si não tem poder para vencer o pecado. Na lei também não existe misericórdia. Na lei só existe maldição. Se você pecar e for diante da lei, é maldição. Por isso Deus não quer estar conosco com uma lei no meio. Pessoal, ultimamente a tia Suliana está trabalhando numa empresa. É uma irmã muito preciosa. Tudo que eu peço para ela, ela me atende do jeito que eu pedi. Ela trabalha na empresa de um irmão. E da vez passada eu fui para Cheonan, né? E o irmão, né? Ele me convidou para conhecer a empresa dele. E eu vi a tia Suliana trabalhando ali. Foi muito precioso aquele momento. Uma coisa muito preciosa no coração dessa irmã. O médico com certeza havia dito a elas: você vai passar um tempo assim e irá morrer. Só que o pastor Oxo Park falou que não, você vai viver, você vai ser curada. Só que tem uma condição. A Bíblia nunca mente. E se você crer que realmente Jesus Cristo deseja te curar, a partir desse momento essa doença já não é mais problema seu, mas sim do Senhor Jesus. E Deus irá te curar. Depois de 4 meses, ela me mandou aquela carta. Depois de 1 mês daquela carta, ela, junto com o seu pai e a sua mãe, me visitaram no meu escritório. Eu dei uma volta com as mãos dadas com ela. Eu fiquei muito grato perante Deus. Foi muito gratificante. Deus, ele diz, não olhe mais para as leis. A lei não serve para nada, não serve. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o que diz no versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida que há em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Só Deus não deseja que nós ficamos presos na lei. Só não é por você se prender à lei que você vai deixar de transgredir essa lei. A lei do Espírito da vida é quando as palavras de Jesus, o coração de Jesus entra em nós. E se o Espírito de Jesus passa a habitar em nós, some aquele desejo de pecar. Passamos a ver uma vida clara e abençoada. Nós temos a fé de que o Senhor irá curar a minha doença. Então, antigamente, quando foi entregue às leis, foi entregue justamente para nós percebermos o pecado, apenas para isso.
잘 지켜 아무 의미가 없어요. Não adianta nós tentar cumprir a lei, sendo que percebemos o pecado. O que nós devemos fazer após perceber o pecado? 성경의 말씀 믿음으로 받아들일 때에 Quando nós aceitamos as palavras de Deus, da Bíblia, pela fé, 내 마음에 와서 o Espírito de Jesus vem a nós 이끌어 가시는 거예요. e passa a nos conduzir. 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라. Porei as minhas leis na sua mente e no teu coração. 예수님 말씀 너무너무 감사한 거예요. Só Jesus Cristo, me dá muita gratidão pela sua palavra. 더 율법한 관계 갖지 마라. Deus está falando, não tenhamos mais nenhuma relação com a lei. 이런 궁시렁고 하지 마라. Não fique vendo a lei, faça isso, faça aquilo. 다 했다. Porque o sangue de Jesus já lavou todos os teus pecados, você é santo, creia nisso. 겸손한 척하고 죄인입니다. 말도 안 돼. Para de fingir ser humilde falando eu sou pecador, isso aí não faz sentido nenhum. Se realmente é humilde, 말씀을 믿는 겁니다. quer mostrar humildade, deixem seus pensamentos e creiam na palavra de Deus. 우리 죄를 사했고 Deus remiu os nossos pecados, 십자가의 피로 사하시고 pelo sangue derramado na cruz ele nos remiu, 이제 율법과 상관없이 e agora sem nenhuma relação com a lei, os mandamentos, 성령의 법이 우리를 이끌도록 하셨어요. Deus fez com que o Espírito da lei e da vida nos conduzisse. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Por isso, agora, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus 사망의 분들을 해방하였습니다. nos libertou da lei do pecado e da morte. 성령의 법이란 것은 Pessoal, a lei do Espírito da vida 성령의 법을 말하는 거고 está falando sobre a lei do Espírito. 사망의 법은 율법. E a lei do pecado e da morte, os mandamentos. 죄막 지어도 되겠네. Ah, então eu posso sair pecando à vontade. 이렇게 말합니다. As pessoas dizem isso. 법 안에서 다 죄막 짓잖아요. Só dentro da lei que as pessoas fazem isso, saem pecando à vontade. 법 안에 들어오면 Mas se você passa a pertencer à lei do Espírito da vida, 마음이 우리 마음을 주관하기 때문에 já que é o coração de Jesus que governa a nossa vida, 멀어지고 멀어지고 멀어집니다. nós os afastamos e afastamos cada vez mais o pecado. 성령의 이끌림을 받기 때문에 Porque essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus. 눈이 달라지고 A sua visão em relação à Bíblia muda, percebe o coração de Jesus, tem a vida onde se experimenta o trabalho de Jesus. 그래서 여러분 중요한 것은 O importante, 하나님 가장 싫어하는 우리가 율법에 매여 있는 겁니다. a coisa que Deus menos quer é que nós nos prendamos à lei. 누구에게 필요하냐면은 Quem é que precisa da lei? 성령의 법이 없는 사람들에게 율법이 필요합니다. Aquela pessoa que não tem a lei do Espírito da vida. 안에 생명의 성령의 법이 우리 안에 있어서 Mas nós, por meio de Cristo, temos a lei do Espírito da vida. 밝게 해주고 거룩하게 해주고 정말 겸비하게 해주고 역사하는 게 너무 놀랍습니다. É incrível, porque o Espírito Santo ilumina a nossa vida, nos abençoa e conduz o nosso caminho. 이제 이상도 십계명 율법을 보지 마라. Deus está dizendo, não olhe mais os mandamentos, aquelas leis. 그때 약속을 믿어라. Creia na promessa de Jesus. 가깝게도 Lamentavelmente, 율법을 못 보도록 막 뚜껑을 덮어놓고 mesmo Deus tendo coberto, sabe, a arca para que não se olhasse a lei, sem a lei, 내가 역사하지 못하기 때문에 não tem, sabe, o pecado não atua mais. 벗어나서 Agora somos libertos do pecado. 모든 죄 사함을 받고 Pelo sangue de Jesus Cristo fomos remidos de todos os pecados. 복된 삶을 살게 되는 것입니다. Agora vivemos uma vida clara e abençoada pela condução do Espírito Santo. 지금도 율법에 매여 있습니다. É uma pena ver tantas pessoas ainda presas à lei. 내가 안식일을 못 지켰어. Ah, eu não pude guardar o 내가 sábado. 정말 참 거짓말을 했어. Ah, eu menti. 이제 우리를 거기서 해방시키는 것은 Só o que vai nos libertar desse coração, desse sentimento? Não é que eu devo me aperfeiçoar. 믿음으로 받아들일 때 Quando nós aceitamos pela fé que já fomos aperfeiçoados, 죽을 때의 마음입니다. essa fé é a fé no coração de Jesus. 마음이 들어오면 E se vocês aceitarem o coração de Jesus, a vida irá automaticamente mudar. 성경을 보는 눈이 전혀 다르게. Enxergarão a Bíblia de uma forma completamente diferente. 그날 이후로 저는 아무것도 아닌 인간인데 No meu caso, eu que não sou nada. 하나님이 제 속에 살아 일하시는 걸 많이 봤어요. Depois que recebi a salvação, vi Deus trabalhando vivo na minha vida. 그래 고쳐주셨고 Deus me curou quando eu tive úlceras no estômago. 아주 그때는 위험했습니다. Quando eu tive problemas cardíacos, foi um período muito perigoso. Mas Deus me curou perfeitamente. 몸으로 살 수 있도록 하나님이 인도하실 그게 너무너무 놀랍고 감사한 것입니다.
Eu sou muito grato, muito surpreso porque Deus me permitiu viver com 우리는 saúde. 지금 하나님과 함께 거합시다. Pessoal, vamos andar com Deus. 거합시다. Vamos andar com o Senhor Jesus. 거룩하게 했습니다. Jesus Cristo já aperfeiçoou vocês 율법을 쳐다보지 마라 그랬어요. e disse para nós não olharmos mais para as leis. 그걸 열지 마라. Cobrir esses mandamentos. Então não abra mais, não veja mais, não olhe mais. 아래가 하라. Viva na lei do Espírito e da vida. 그 말씀 마음에 받아들이면 Se nós aceitarmos as palavras de Jesus no coração, nós aceitamos o coração de Jesus. 예수님 마음이 내 마음에 일하시면 E a partir desse momento, o Espírito de Jesus passa a habitar e trabalhar na nossa vida. 밝고 거룩한 삶을 살 수가 있는 것이죠. E aí sim podemos ver uma vida abençoada, agradável e clara. 저 같은 인간 아무것도 아닌데도 Pessoal, uma pessoa como eu não sou nada. 하나님께서 역사하는 걸 많이 봤어요. Mas por muitas vezes vi o trabalho de Deus. 그 이후에 굉장히 많은 어려움도 있었고 Eu tive muitas dificuldades. 대적하는 사람도 있었고 Muitas pessoas foram contra mim. 다니라고 아무 근거 없이 뭐 우리 기도 안 한다고 하는 사람도 있고 Tem pessoas que nos chamam de hereges sem nenhuma prova, falam que nós não oramos. Só tem pessoas assim que falam sobre nós em Seul. 본 적이 없는 사람. Nunca se encontraram conosco, não nos conhecem. Incrível. 제가 그런 문제가 안 되는 것은 Só que isso não se torna problema, 하나님께서 우리 앞에 계속 문을 열고 porque Deus tem aberto caminhos à nossa frente. 세계 문을 열고 Deus abriu o mundo para 전 nós. 기독교 지도에 우리와 같이 하고 있습니다. Líderes cristãos do mundo inteiro estão trabalhando conosco hoje. 감사한지 모릅니다. Isso é muito gratificante. 저는 예수님을 믿습니다. Só nós cremos em Jesus. 주님은 주님과 같이 우리를 만드시길 원하셨습니다. Deus desejou nos fazer igual ao Senhor Jesus. O Senhor é santo, então nós somos santos. 의롭습니까? O Senhor Jesus é justo, por isso Deus nos fez justos. 거룩하지 않았습니다. Por nós não éramos justos, éramos sujos, éramos maus. Mas pelo sangue do Senhor Jesus, Ele nos justificou. O importante 신은 é que agora não se deve mais abrir as leis. Não veja mais isso. Deus, Ele tampou 향년으로 가리고 e ainda cobriu aquele propiciatório com o incenso, com a fumaça do incenso. Foi aspergido sangue. Ah, você pecou? 아, 그 율법까지 재판해야지. Ah, então eu tenho que tirar as leis para te julgar. 성경이 말합니다. Não, a Bíblia fala não. 그들의 죄악을 사하고 Eu perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. 새 언약입니다. Isso é a nova aliança. 새 언약에는 Na nova aliança, 내가 그들의 죄악을 사하고 eu perdoarei as suas iniquidades. 옛날에는 우리가 잘하고 죄를 안 짓고 잘해야 하는데 Então, na primeira aliança, nos mandamentos, dependia de nós fazermos bem ou não. Mas na nova aliança, não importa se conseguimos ou não fazer o bem. 하신 그걸 우리에게 주신 거예요. O conceito da bênção está no que Deus fez. 내가 죄에서 하는 게 아니고 Não somos nós que remimos o nosso pecado. Deus está falando o quê? Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 뭘 해서 죄사 안 받는 거예요. Nós não somos salvos porque nós fazemos algo para isso. Não. É Deus quem lavou nossos pecados. Como? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, ele foi crucificado e tomou para si todos os pecados. E o teu sangue derramado lavou nossos pecados. Agora não precisa mais da lei, Deus diz. Deixa isso na arca, fecha. Não olhe mais. 내가 죄를 지었지만 Sim, você pecou, 피가 붓게 위에 뿌려 속죄소에 뿌렸어. mas está ali o sangue aspergido em cima do propiciatório. 어디서 만나자고요? Só onde é que Deus quer se encontrar conosco? Ali, neste lugar. 그걸 덮어놓고 막 Naquele lugar onde o propiciatório está cobrindo o mandamento, onde não se vê o mandamento, não tem lei. Cobre isso e vamos nos encontrar ali, amém? 하나님 말씀하시면 Por isso Deus disse, 내가 그들의 죄악을 사하고 eu perdoarei as suas iniquidades 기억지 아니하리라. e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. 이것이 예레미야 31장에 34절까지 말한 한 새 언약입니다. Essa é a nova aliança que nós podemos ver em Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. A primeira aliança foram os mandamentos. Se cumprir é bênção, 지면 저주받습니다. se não é maldição. 모두 다 못 지켰습니다. E todos nós não pudemos cumprir, nós transgredimos todas, todo ser humano. 그렇기 때문에 E já que com aquela lei jamais Deus poderia nos salvar, Deus criou uma nova aliança. 레위기를 보면 Se nós vermos no livro de Levítico, 정확하게 돼 있어요. diz isso claramente. 법궤 위에다가 Em cima da arca, 향연으로 가리고
Sabe, cubra a arca com a fumaça do incenso. Também asperge o sangue em cima ali dos querubins que está ali impedindo de que se abra a arca. Não abra a arca jamais. Deus está dizendo que não quer mais ter um relacionamento conosco com aquela lei. Olha, existe uma nova aliança. A lei do Espírito e da vida. É o coração de Jesus. Quando o coração de Jesus habita em nós, nós temos gratidão, nós passamos a viver para o Senhor. Não é uma regra. Se o coração de Jesus passa a viver em nós, diariamente nós compartilhamos a palavra de Deus. A Bíblia é muito surpreendente. Todos os dias eu leio e prego a palavra. Em 1976 eu comecei o seminário. Todos os dias eu convivi com os seminaristas, íamos para as conferências juntos, nós tínhamos o culto nos domingos, eu pregava a palavra. Muitas vezes as pessoas escutavam a palavra. Muitos pastores nasceram de novo. Hoje trabalham junto conosco, são pessoas muito preciosas. Eles também, como foi comigo, foram libertos do pecado e agora estão conduzindo muitas outras pessoas para isso também. Realmente eu desejo profundamente que surjam novos servos de Deus preciosos. Nós começamos agora a escola de teologia e mais do que ensinar algum tipo de teoria ali, nós começamos a explicar, biblicamente falando, como o sangue de Jesus nos lavou, como nós vivemos pela fé, como é que é o trabalho do Espírito Santo, como mantemos uma vida com o Espírito Santo. E se aprender algumas coisinhas, aí a vida espiritual não sou eu quem vive, mas Deus quem vive. Naquela noite que eu fui convidado no Hotel Hyatt, lá eu comi muito e voltei para casa. Dormi, quando acordei no dia seguinte, meu estômago estava completamente curado. Em exatos 24 horas. Eu só criei na palavra. Eu criei na promessa de Deus. Pessoal, se vocês aceitarem os pensamentos de Jesus, o coração de Jesus, se o coração de Jesus passar a trabalhar em vocês, o coração de vocês se unirá com o Senhor Jesus. E vocês passarão a ter fé nas palavras de Deus. Para isso, só não se prendam à lei. A lei do Espírito da vida que há em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora, mesmo sem a lei, o Espírito Santo de Jesus nos impede de pecar, nos faz longe do pecado. Sabe, é dentro do coração, é de coração que isso acontece. Antes, como era? Eu tenho desejo de pecar no meu coração, eu tenho lasciva dentro do meu coração, mas já que a lei diz para eu não fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Era assim. Mas se o coração de Jesus entrar em nós, Deus ele não quer, então nós também passamos a não querer. O amor de Deus passa a nos preencher. A mulher surpreendida em adultério, ela foi julgada pela lei do Espírito da vida. Ela foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Mas Jesus Cristo disse, eu tampouco te condeno. Só o que a mulher adúltera fez? Ela voltou para casa. Com que coração? Muito grata. Eu deveria ter morrido apedrejada, mas Jesus me salvou. Jesus Cristo escreveu na terra. Deus, quando escreveu os mandamentos, também escreveu com seu próprio dedo. A nova aliança também foi escrita por Jesus com seu próprio dedo. A nova aliança é aquela que diz, eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Conforme a promessa de Jesus, Jesus Cristo morreu por ela na cruz e lavou os pecados dela. Aquela mulher voltou para casa, muito grata.
내가 음란한 마음에 가늠을 했어. Eu tive lasciva e eu adulterei. 맞아. 죽어야 하는. Eu deveria estar morta, deveria ter sido apedrejada. Mas Jesus Cristo morreu por mim. 올해 머리가 깨져야 하고. Eu deveria estar com a cabeça quebrada pela pedrada que eu deveria ter levado. Minhas costelas deveriam estar quebradas. A minha face deveria estar quebrada. Eu deveria ter morrido. Mas Jesus Cristo me amou. Jesus Cristo me salvou. 마음에 감사한 마음이 가득 찹니다. Sabe, aquela gratidão preenche o coração. 마음이 예수님 마음으로 가득 차면 Se o coração de vocês for preenchido pelo coração do Senhor Jesus, 부를 자리가 없습니다. não há espaço para a lasciva entrar no coração de vocês. Se estiver transbordando de alegria, não tem espaço para o ódio ficar em vocês. Não há espaço para a cobiça. Não tem espaço para as outras coisas entrar. 입게 되는 것이 Passam a viver em santidade. 얼마나 감사한 일인지 Quão gratificante é isso? 말로 다 할 수 없어요. Não tenho palavras para expressar. 말아야지. Eu não devo adulterar. Eu não devo roubar. Eu não devo mentir. 예수 내 마음에 오셔서 Só se Jesus Cristo habitar em nós, Ele nos dá paz, Ele nos dá o Espírito. 우리 속에 있는 모든 문제 예수님의 문제가 되는 거예요. E todo problema que nós encontramos se torna a responsabilidade do Senhor. Eu estou de cabelo branco hoje, eu estou bem velho, 제 1962년도 거듭나서 mas eu nasci de novo em 1962. 내년 10월 달이 되면 Ano que vem, no mês de outubro, 딱 60년 되는 vão se completar 60 anos da minha salvação. 거듭난 환갑이 돌아 É praticamente as bodas de diamante da minha salvação, né? 생활 때 참 감사하고요. É muito gratificante pensar nisso. 한 60년 동안 Durante esses 60 anos, 하나님 나 같은 더러운 인간을 통해서 Deus, por meio de mim, um ser humano tão sujo, 그런 죄인이었는데 realmente era um pecador imundo, 깨끗게 하시고 mas o Senhor me lavou 말할 수 없는 많은 일들을 내 마음이 일어나서 e, sabe, colocou em mim muitos corações, muitos desejos para poder fazer inúmeros trabalhos. 성경을 보는 너무 귀하고 놀랍고 Quando eu leio a Bíblia, são palavras muito preciosas, incríveis. 성경 손에 놔본 적이 거의 없었어요. No começo da minha jornada, eu não conseguia soltar a Bíblia. Tirando o momento de lavar o rosto, 성경 끄라고 até na hora de dormir, eu dormia abraçado à Bíblia. 너무 감사했어요. Eu ficava muito grato. 근데 뭐 어제 같은데 Acho que foi ontem, 60년이 다 다가왔어요. mas na verdade já se passaram 60 anos. 그동안에 죄만 짓고 악만 행하던 내가 Eu, que vivia no pecado e só cometendo maldades, 복음으로 말미암아 por meio de Jesus, 복음을 전하고 hoje prego o Evangelho. 사람들이 변화를 입고 As pessoas são transformadas pela palavra de Deus, são santificadas. 그런 일에 쓰임을 받았다. E eu ser utilizado nesse trabalho é algo muito gratificante. 그건 앞으로 몇 년 살는지 Hoje eu já estou muito velho, eu não sei quanto tempo eu vou viver, 말씀 따라서 mas conforme a condução do Senhor, eu quero 죄인이 아닌 dizer às muitas pessoas 실패하지 않은 que não são mais pecadores, 죄를 명백히 que Jesus Cristo não falhou na cruz e que Ele lavou perfeitamente os nossos pecados. 만방에 전하게 되길 Eu espero poder pregar esse evangelho por todos os cantos do mundo. Eu sou muito grato, pessoal. 자, 여러분 우리 모두 Pessoal, que todos nós 우리 생각 버리고 deixemos o nosso pensamento 말씀을 믿읍시다. e vamos crer na palavra. 그리고 그 말씀이 여러분 마음 안에 자리를 잡으면 Se essas palavras tomarem conta do coração de vocês, 성령이 여러분 인도하시고 o Espírito de Deus irá conduzi-los. 가지고 Terão uma vida clara, uma vida feliz. 저는 제3 받기 전에 Antes de eu receber a remissão dos pecados, 인간적으로 모든 면에 어둡고 절망이었어요. tudo na minha vida era trevas, era desesperança. 받고 난 그때부터 Mas depois que eu recebi a remissão dos pecados, 하나님 너무 놀랍게 제 삶을 a partir daquele momento Deus começou a guiar a minha vida de uma forma incrível. Eu sei que foi assim com vocês. 예수 그리스도의 마음을 가지고 Só agora com o coração do Senhor. 작은 예수가 돼서 Vamos ser pequenos Jesus. 세상 밝게 비치게 되길. Espero que todos vocês possam iluminar este mundo. 그래서 전 세계 많은 목자들 우리 함께 일을 하고 Pastores no mundo inteiro estão se unindo conosco, estamos um ajudando o outro para pregarmos o evangelho no mundo inteiro. 하나님이 힘을 주시고 도와주실 줄 Eu creio que Deus irá nos dar as forças e tudo o que precisarmos. 감사합니다. Eu agradeço muito ao nosso Deus Pai. 이제 다시 벗게 열지 마라. Deus disse: não abra mais essa arca. 죄 지었잖아. Ah, mas ele pecou. 그래서 피 흘려 Mas o sangue já foi aspergido. Então não precisa mais olhar a lei. 다시 율법 꺼내. Não tire mais as leis. 은혜의 성령의 법 아래가 Viva, permaneça na graça, no espírito da graça. 법을 제 마음에 두고 생각에 기록하리라. Deus disse: eu escreverei as minhas leis na tua mente, no teu coração. 죄와 내 불법 내가 다시 기억지. E o que ele disse? Eu perdoarei as suas iniquidades, teus pecados jamais me lembrarei.
하나님과 그리 끼매 없이 Que nessas preciosas palavras vocês possam viver com felicidade, uma vida gloriosa com Deus. 가신 여러분 되시기 Espero que todos possamos nos encontrar no reino de Deus. 이런 말씀 자기 주님께 Eu agradeço ao Senhor particularmente por poder me permitir pregar essa palavra. Vamos orar? 사랑하는 거룩한 주님 감사. Amado Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 죄로 말면 멸망을 다 Pelo pecado, nós deveríamos ser destruídos. 우리의 멸망 다 대신하고 Mas o Senhor tomou para si a nossa maldição. O Senhor foi pendurado na cruz. 깨지 안에서 E aquela morte não foi em vão. 죄에서 건져 주신 걸 E nós cremos que o Senhor nos resgatou dos pecados. 우리 모두 마음 E no coração de todos que estão escutando as tuas palavras, 피가 있어서 que o sangue de Jesus possa estar 믿는 믿음을 허락해 주옵소서. dominando aquele coração. Permita fé ao coração de todos. 예수님 마음을 Que nós não vivamos mais pelo nosso próprio coração, 성령 마리아를 통해 태어나신 그 예수 몸소 역사한 영이 mas pelo coração do Senhor Jesus que nasceu naquela Virgem Maria. 동일하게 우리 안에 역사해 Que o Espírito do Senhor possa trabalhar em nós 세상에 없는 평안과 기쁨을 더하게 되길 e que nós possamos habitar em meio à paz e à felicidade que não há neste mundo. Que nós possamos viver como o Senhor Jesus e que nós assim possamos estar perante ao Senhor. Agradecemos 이름으로 기도드립니다. e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado, pessoal. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, spirit God so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling